Eu sou Eliane, sou biomédica com formação na área de genética. Nós estamos aqui como projeto APAI Brasil, um projeto intitulado Projeto Laços Raros, que foi criado para implantar e melhorar e implementar a saúde nas APAIs do Brasil. Nós somos mais de 2.200 APAIs em todo o Brasil e que necessitam dessas informações de saúde. O projeto foi pensado em 3 etapas. A primeira etapa foi visitas técnicas que nós fizemos através do Capacita APAI Brasil, onde falamos da saúde nas APAIs. Não conseguimos visitar todos os estados, mas fizemos bastante APAIs do Brasil toda. Nesse contexto, surgiu a necessidade também, além de capacitar através de visitas técnicas, nós criamos o curso. Elaboramos um curso de 120 horas e que é composto de 5 módulos, que ele é totalmente gratuito para todas as pessoas das APAIs do Brasil, e que, nesse módulo, ele fala de políticas públicas de saúde, ele fala de programas de saúde em todo o Brasil, e que algumas APAIs possuem, programas de triagem neonatal, programas de doenças raras e centros especializados em reabilitação. No terceiro módulo, vem falando um pouco da parte da genética, um pouco, não muito, da parte da genética, que é uma parte importante para que todos tenham conhecimento, para inserir esse projeto de pesquisa. E o último módulo é a reabilitação. Centros especializados em reabilitação em todos os módulos, intelectual, física, visual e auditiva, porque alguns vínculos de pacientes com algumas doenças genéticas, eles necessitam de reabilitação. Então, é o contexto todo de uma APAI Saúde. Esse módulo é muito importante, esse último, que ele fecha todo o conteúdo. Então, eu convido a todos vocês que estiverem nos ouvindo, que visite o nosso site, podemos compartilhar esse link para que vocês façam inscrição. Hoje estamos chegando a 3.000 inscritos nesse curso. Então, muitos finalizaram, outros estão a caminho da finalização e outros estão iniciando. O alcance é todo o Brasil e ele não finaliza, ele vai ficar sempre no nosso site, no Instituto APAI Brasil, aguardando a sua inscrição. O projeto de pesquisa, o qual nós vamos falar em seguida, ele é o módulo mais importante, que realmente, primeiro foi uma introdução técnica do conhecimento da saúde, e nesse segundo momento, nesse terceiro momento, que é a pesquisa, nós vamos falar dela como um todo. A pesquisa foi aprovada através da APAI Brasil, da Comissão de Saúde da APAI Brasil, submetida ao Comitê de Ética, a CONEP, que a professora Juliana em seguida vai falar um pouquinho mais, e depois, após isso, vocês inseriram a sua participação. Podemos receber outras participações? Sim, essa semana eu devo receber mais algumas APAIs que estão interessadas, porque a pesquisa ela continua, e nós podemos aditivar o nosso projeto de pesquisa. Queremos chegar no N bem expansivo, interessante, para que a gente busque pacientes que realmente estão dentro das APAIs e que não têm diagnóstico de alguma dessas doenças, o qual as pessoas que estão aqui vão falar em seguida. Então, venham participar conosco. As que ainda não começaram, tenha sempre o saber de que estamos aqui para dar suporte para vocês em todas as dúvidas que vocês tiverem, através de dúvidas das doenças que são investigadas, como eu vou coletar, como eu vou enviar, como eu vou fazer essa pesquisa. Toda essa pesquisa está a cargo da UNB, Universidade de Brasília, e que vocês vão ter informações a seguir. Então, muito obrigada. Olá, eu sou a professora Juliana Mazeu, eu sou bióloga e eu sou professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Atuo na área de genética médica e minha participação dentro do projeto Laços Raros é coordenando a etapa de análise de dados genéticos na parte mais de diagnóstico, né? Esse projeto
essa parte do projeto está intitulada Investigação da Etiologia de Distúrbios do Movimento e do Neurodesenvolvimento de Início Precoce. É uma pesquisa que foi, então, aprovada dentro do Comitê de Ética da própria universidade e pela CONEP, que é o órgão federal de aprovação para pesquisas científicas. Esse projeto, então, ele está respaldado, né, legalmente por essas instituições. É um projeto em parceria, então, da PAI Brasil e da Universidade de Brasília. E o nosso objetivo principal com esse projeto é tentar, então, melhorar o diagnóstico de pacientes que são atendidos nas APAES e entender um pouco mais qual que é a frequência das principais doenças genéticas que são investigadas por esse teste e a de sua distribuição nas diversas regiões brasileiras. Os participantes do projeto, né, cada família que for participar do projeto vai receber, então, alguns documentos, né? O primeiro deles é esse termo de consentimento livre e esclarecido, que está aqui na tela. Esse termo, o profissional de saúde, né, que estiver conversando com a família, vai apresentar esse termo. Esse termo, ele contém, então, algumas informações gerais sobre a pesquisa, qual que é o principal objetivo, como que são feitas as coletas, tá? Aqui na página seguinte, né, explica como que é a divulgação dos resultados, tem contato, né, aqui da nossa equipe, contato da equipe do próprio Comitê de Ética. Então, essa família vai assinar aqui, colocar o nome do dependente, o responsável legal vai assinar também esse documento, o documento já está com a minha assinatura, e esse documento vai ser, então, enviado para nós, pela APAI, tá? Além desse termo de consentimento, então, mostrando que a família tem interesse, então, em participar da pesquisa, vai ser preenchido um questionário. Esse questionário, ele vai ter algumas informações pessoais, então, do paciente, e vai ter algumas informações clínicas. Esses dados, eles são dados extremamente importantes para que a gente possa avaliar os dados do exame genético da melhor maneira possível, tá? Alguns dados, eles são um pouquinho mais complexos, do ponto de vista médico, tá? Mas a equipe que estiver preenchendo, ela não precisa se preocupar em preencher tudo, ela vai preencher o máximo que for possível, e se em algum outro momento for necessário, a gente pode voltar, né, a equipe médica entrar em contato para tentar conseguir alguma outra informação, caso seja necessário. Então, aqui nós temos alguns dados, né, com relação à história familiar do paciente, aqui dados pessoais, qual é o responsável pela PAI que está preenchendo, qual é a unidade da PAI onde esse paciente está vinculado. Aqui, então, algumas informações com relação a dados clínicos, tá? Esse questionário é um questionário muito semelhante ao que vai ser encontrado na página do site da Mendelix, que é a parceira que está realizando os exames. Então, para que não tenha dificuldade de preencher dois questionários distintos, esse questionário é bastante parecido, então essas informações elas vão ter que ser preenchidas também naquele questionário. Aqui, então, mais algumas outras informações, e nós deixamos alguns campos em branco, né, para que possa ser colocado alguma particularidade daquele paciente, que seja interessante mencionar, algo que esteja sendo observado pela equipe. Meu nome é Ana Caroline, eu sou médica geneticista, estou participando do projeto APAI Laços Raros, né, e hoje eu quero conversar com vocês a respeito do painel Movimente, as indicações de análise para facilitar o envio das amostras dos pacientes. Então, a gente vai falar sobre o que esse painel avalia, os critérios de inclusão e exclusão para análise. Primeiramente, eu vou definir o que é um painel genético para a gente poder entender algumas limitações dessa análise genética, né? Então, um painel genético é um exame genético em que a gente inclui um grupo de genes que possuem um quadro semelhante. E esse grupo de genes vai ser analisado junto para a gente tentar chegar em uma conclusão em relação ao caso do paciente. Isso a gente consegue fazer quando a gente tem genes que possuem quadros sobrepostos, em que apenas a avaliação clínica a gente não consegue definir qual gene que é o acometido, né? Um painel, ele não avalia todos os genes do genoma,
né? Então, a gente tem a limitação de que, em alguns casos, a análise do paciente, o gene acometido, não está incluso no painel, né? Então, nesse caso, a gente precisa fazer uma indicação clínica bem assertiva e direcionada para que a gente aumente a chance de encontrar a alteração genética do paciente, para que a gente possa tomar a conduta seguinte. Se o quadro do paciente não se enquadra nos critérios de análise, então o exame não tem uma sensibilidade boa. A chance da gente encontrar uma alteração é muito reduzida. Pode acontecer sim da gente encontrar alguma alteração, mas a gente vai ter uma ausência de correlação genótipo-fenótipo, o que pode interferir na interpretação da análise. Um exemplo, usar um painel de genes para displasia esquelética em um paciente que não tem característica de displasia esquelética. A gente pode até encontrar um gene ou outro com alguma alteração, mas a gente vai perder aquela correlação genótipo-fenótipo e a gente não consegue entender se aquilo ali tem alguma correlação com o caso do paciente ou não. O painel Movimente, ele é usado para a gente avaliar pacientes com atraso de desenvolvimento motor ou hipotonia associado a algum dos seguintes achados. Transtornos de movimento, né? Esse transtorno de movimento, ele pode ser tanto fixo quanto intermitente, né? E aí, dentre os transtornos de movimento, a gente pode ter uma coreia, uma coreatetose, uma tetose, uma mioquimia, uma discinesia ou uma distonia, né? E dentro dos transtornos do movimento não estão inclusos ataxias, tiques ou estereotipias, né? Que as estereotipias muitas vezes são interpretadas como distúrbios de movimento, mas na verdade não são. Além disso, a gente tem quadros de desautonomia, por exemplo, uma pitose palpebral, sudorese, hipoglicemia, hipotensão, né, alterações de batimento cardíaco, congestão nasal, e a gente tem as crises oculogíricas. Só para deixar claro, o mais importante dentre os critérios é o atraso motor, né, ou a hipotonia. Não necessariamente o paciente precisa ter todos esses 3 critérios associados a esse quadro, mas pelo menos um atraso motor e uma hipotonia é interessante que o paciente tenha para que ele seja candidato ao painel. Critérios de exclusão do painel. Então, a gente sabe que tem algumas questões do paciente em que ele não vai se beneficiar desse painel. Esse painel muito provavelmente será negativo, né? Então, quando o paciente tem uma causa óbvia para aquele transtorno, uma causa ambiental óbvia, por exemplo, um paciente que teve uma infecção congênita, teve uma hipóxia perinatal, teve uma meningoencefalite ou alguma outra doença que possa ter levado ele àquele quadro neurológico, aí ele já não tem o critério para ser analisado. Quando o paciente tem transtorno do espectro autista, então, se o paciente tem suspeita de transtorno do espectro autista ou transtorno do espectro autista isolado, né, ou seja, sem alterações de neurodesenvolvimento ou de transtornos de movimentos prévios a esse diagnóstico, a gente não entra dentro dos critérios para análise, né? Se o paciente tiver alterações cerebrais graves, malformações graves, então ele também não está dentro dos critérios para análise do painel Movimente. E além disso, o mais importante, se o paciente já tem um diagnóstico genético. Então, se o paciente já tem um quadro genético definido, por exemplo, síndrome de Down, né, que eu acabei recebendo alguns casos, síndrome de Down, ou características de Down, ou características de alguma síndrome que seja reconhecível, ou então algum exame genético com alteração prévia, então esse paciente não entra dentro dos critérios de análise do painel Movimente. Então, em resumo, para ficar mais fácil de entender, o painel Movimente, ele é um painel que inclui genes que envolvem doenças com um fenótipo em comum, que basicamente é atraso de desenvolvimento motor ou hipotonia, associada a um distúrbio de movimento ou uma alteração do sistema autonômico. Quando a gente faz essa análise, a gente aumenta a chance de conseguir chegar a algum diagnóstico ao paciente, né? E lembrando que se o paciente apresentar algum dos critérios de exclusão,
não será possível a gente proceder com a análise dele. Estou deixando aqui meu e-mail, então se houver alguma dúvida, esse é meu e-mail pessoal, tá bom? Se houver alguma dúvida em relação a algum paciente, ou às vezes tem a necessidade de discutir algum caso antes de encaminhar a amostra do paciente, pode me mandar um e-mail, que aí eu falo qual que seria interessante a conduta, se vai ter como incluir o paciente dentro do painel ou não, tá? Outra questão também, naquela parte da ficha do paciente que tem outros, pode preencher todos os sinais que vocês acharem relevantes, porque muitas vezes eu lendo aquilo ali, eu posso pensar em alguma hipótese que o gene esteja incluso dentro do painel, né? Então, não necessariamente o paciente tenha todos os critérios para análise, mas às vezes ele tem um gene ali dentro que está dentro de uma hipótese diagnóstica e ele pode se beneficiar dessa análise também. Meu nome é Thaís, eu sou assessora da Pai Brasil, estou no projeto Laços Raros. Aí estou coordenando a pesquisa genética, né? Estou na assessoria, na verdade, da pesquisa genética como assessora da Pai Brasil. Eu trouxe hoje, né, para esse vídeo, informações a respeito do passo a passo para a realização da pesquisa genética. Tá? Para as APAES, né, que estão participando e que têm a indicação de um médico local, tá? Nós temos os seguintes passos. Primeiro momento é a orientação do paciente, a PAI participante fará esse contato com o assistido, né, com as orientações pertinentes que já estão no termo de consentimento. Então, essa orientação seguirá com o preenchimento das informações e dos documentos legais. Então, nós temos até 4 documentos que são obrigatórios e necessários para a pesquisa. O primeiro deles é o TCLE, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, né, que precisa ser assinado pelo responsável do paciente, seguido do questionário. O questionário, ele vai trazer as informações do paciente, as informações clínicas a respeito do paciente, e todos os 2 documentos precisam ser enviados, né, para a pesquisadora do projeto. Então, esses 2 documentos precisam ser digitalizados e encaminhados no e-mail coleta@paibrasil.org.br, tá? Para que a pesquisadora tenha acesso. É importante dizer também que o termo de consentimento livre e esclarecido, né, é direito do paciente. Então, uma cópia fica com o paciente e a outra cópia será encaminhada via e-mail, né, junto com o questionário. Na sequência, nós temos o cadastro da amostra no site da Mendelex. Tá? Aqui é importante que a gente precisa da indicação do médico, com as informações do médico, que já vai ter um cadastro prévio no site da Mendelex, para que o médico, com as suas informações, faça o cadastro do paciente. E ele utilizará o painel APAI Movimente. Na sequência, a gente tem a coleta da amostra biológica. A coleta é uma coleta simples, que vai ser utilizada apenas um suave para a coleta do material biológico. E dentro desse kit de coleta, a gente tem o tubo com suave e temos documentos necessários que precisam ser assinados tanto pelo médico quanto pelo paciente, tá? O terceiro documento a gente chama de CLE, que também é um termo de consentimento presente dentro do kit. Então, todos os documentos que estão na caixinha de coleta precisam ser enviados juntos com a amostra. E na sequência a gente tem o envio dessa amostra coletada, a caixinha, o kit de coleta, via correio, tá? Esse envio é sem custo para a PAI. Então, quando a equipe finalizar o cadastro no site do Mendelex, é gerado um código de correio, que vai permitir que o envio seja sem custo para a PAI e para o paciente, né? Essa amostra vai ser encaminhada para o laboratório
Mendelex, vai ser analisado, e no final tem-se a entrega do resultado, o laudo, né, que vai estar disponível online para o médico e o paciente. Eu trago aqui as informações com relação ao kit de coleta, tá? Tanto o kit de coleta quanto os formulários serão enviados para as APAES. No kit de coleta, nós temos, né, documentação, nós temos o material para a coleta, o SUAB vem lacrado dentro do kit de coleta, tá? E é importante dizer que no SUAB nós temos um código de barra, que é o código de identificação dessa amostra, que precisa ser informado no momento do cadastro lá no site da Mendelex, tá? Então, junto com ele tem documentos que precisam ser assinados tanto pelo paciente quanto pelo médico responsável, e o kit de coleta, ele vai ser enviado pela equipe Laços Raros. Então, essa informação do Laços Raros precisa ser preenchida via formulário, tá? Nós temos o Google Forms, que será encaminhado para todas as APAES aprovadas e que estão participando da pesquisa. E esse formulário contém informações como os dados da APAE, do responsável de cada APAE participante e os dados do médico indicado, tá? Os dados do médico são muito importantes, porque para que seja feito o cadastro dele no painel APAE Movimente, para que ele possa seguir com o cadastro de cada participante da pesquisa. Aqui segue os termos, né? Então, a gente tem o TCLE, que é um termo que precisa ser assinado pela pesquisadora, então ele já vai assinado, mas precisa também da assinatura do responsável do paciente. O questionário com os dados, informações pessoais, informações clínicas desse paciente, e todos os dois documentos precisam ser enviados no e-mail coleta@apaibrasil.org.br. Na sequência do passo a passo para a coleta, nós temos a APAE participante identificou um paciente que tem uma suspeita clínica, tem uma hipotonia associada com distúrbios do neurodesenvolvimento, ele já está com kit, né, na sua APAE, ele já solicitou para a equipe Laços Raros e já recebeu tanto documentação quanto kit, ele segue com a coleta. Então, na coleta, tem-se inicialmente a higienização bucal do paciente. O paciente precisa ficar 30 minutos em jejum, sem beber água, sem comer e sem colocar nenhum objeto dentro da boca, e aí segue-se. Ele vai abrir a embalagem que contém o SUAB e vai inserir esse SUAB na boca do paciente. Vai raspar esse SUAB na parte interna da bochecha 10 vezes de cada lado, né? Quando ele finalizar, ele vai desrosquear esse SUAB e vai inverter para dentro do tubo, para que ele possa, ele coloca o SUAB dentro do tubo, fecha e inverte 15 vezes, porque aí o líquido conservante vai ajudar a conservar a amostra até chegar no laboratório Mendelex. Aqui, mais uma vez, é importante a questão do código de barras da amostra, tá? Esse código, tá? Ele é individual para cada paciente. Dentro do kit também tem uma etiquetinha que você vai colar do lado do código de barra com o nome do paciente e a data de nascimento, que são as identificações da amostra. Esse dado é muito importante, tá? E isso é que garante um resultado preciso com relação à identificação e os processos. Então, a coleta tem que ser feita com muito critério e com os cuidados para que a gente não tenha erros de identificação. Finalizou esse processo, você vai colocar o tubo dentro de um saquinho plástico, dentro do kit de coleta, né, e enviar para o laboratório Mendelex. De forma um pouco mais ilustrativa, eu trouxe um vídeo que explica a respeito da coleta. Realizar o teste com o kit de coleta SUAB é muito simples, rápido e indolor. A coleta pode ser feita na maternidade por um profissional ou até mesmo em casa pelos próprios pais. Veja como é simples.
O único preparo para a coleta é não colocar nada na boca do bebê por pelo menos 30 minutos. Leite, chupetas e outros objetos podem interferir no resultado do exame. Insira o coletor na boquinha do bebê e realize uma raspagem interna da bochecha 10 vezes de cada lado, sem remover o tubo da boca. Desrosqueie a tampa, coloque a esponjinha no lado interno do tubo e vire gentilmente 15 vezes para que a esponja absorva o líquido conservante. Identifique o tubo colando a etiqueta com as informações do bebê. Preencha os documentos e coloque tudo de volta dentro da caixinha. Pronto! Agora é só embrulhar e enviar o kit para a Mendelix. Não se preocupe, o material deve ser enviado à temperatura ambiente e possui estabilidade de até 4 semanas. Bom, com relação ao vídeo, é importante reforçar que o suave não pode em nenhum momento ser tocado na ponta dele, tá? O vídeo utilizou como exemplo um bebezinho, mas a gente não tem limitação de idade para a coleta desses pacientes, tá? A gente vai seguir os mesmos critérios, com relação aos cuidados para a coleta. Bom, para o cadastro no site Mendelix, o responsável da PAI participante entrará no site clientes.mendelix.com.br para que ele faça o primeiro acesso. É importante dizer que esse acesso é feito com os dados do médico, tá? Então, o médico fará esse cadastro prévio, tá? Quando ele ainda não tem cadastro no site Mendelix. Então, ele fará primeiro acesso, receberá um e-mail com as informações a respeito do link para cadastro da senha, tá? No final, quando ele definir a senha e finalizar o acesso, as configurações, né, de login, ele tem acesso ao painel de controle. No cadastro, né, lá no painel de controle, o cadastro da amostra, o ideal é que ele seja feito no mesmo momento da coleta, para que a gente diminua as chances de identificação errada do paciente. Tá? A primeira parte é criar um novo exame. Então, você vai clicar nessa aba do criar um novo exame, vai escolher o painel APAI Movimente, né? Esse painel, ele está disponível, né, para o projeto, e ele investigará até 121 genes, e na sequência a gente tem as informações do médico, tá? Lembrando que o médico já foi previamente cadastrado. Na sequência a gente tem o cadastro com as informações do paciente, então vem os dados do paciente, o código de barra que vai estar presente na coleta, no tubo de coleta, e as informações clínicas que já foram respondidas lá no questionário. E no final dessas informações, ele vai gerar um código de correio, que é o código que vai estar disponível para envio desse kit de coleta para o laboratório Mendelix. E para finalizar o cadastro, nós temos quando ele está seguindo com as informações, ele precisa dar o aceite nos termos e condições presentes na última parte do cadastro do paciente, para que ele finalize o cadastro dele, tá? É importante dizer que é por esse cadastro desse paciente que o médico terá acesso ao laudo, ao resultado final. E esse acesso será online, né, e permitido para o médico que está cadastrado e que vai acompanhar esse paciente. E para finalizar as informações, aqui eu trouxe alguns dados importantes. Não tem limite de idade para a coleta. Código do correio, ele expira em 15 dias, então isso é um dado importante para as APAES. A toda vez que você cadastrar um paciente no site da Mendelix,
você tem até 15 dias para envio dessa amostra, porque senão esse código expira e você não vai conseguir a gratuidade do exame, tá? Ah, eu deixei passar, tivemos um atraso nessa coleta. É possível de reenviar o código do correio? É possível, mas a gente tem pedido para que essa coleta seja feita até 15 dias e o envio também para o Laboratório Mendelics. E para o envio da documentação no e-mail, coleta@paibrasil.org.br, a gente tem pedido para as APAES participantes preencherem no assunto o nome da APAE participante, tá? E que elas coloquem até 10 pacientes por e-mail. Era essas informações que eu tinha para apresentar, eu agradeço.